A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, se comprometeu em ser mais transparente sobre a maneira como lida com os dados dos usuários da Itália. Na semana passada, o chatbot de inteligência artificial da empresa acabou sendo bloqueado no país. A autoridade local de proteção de dados entendeu que a ferramenta não tinha justificativa legal para coletar e armazenar informações pessoais dos usuários italianos. A OpenAI afirmou que aceita as exigências do país, inclusive sobre ser mais criteriosa ao verificar a idade dos internautas. E ainda sobre o ChatGPT. Vejam só essa história. A ferramenta inventou informações falsas, muito graves, sobre um professor nos Estados Unidos. Vamos ver essa história agora. O professor norte-americano Jonathan Turley se surpreendeu quando ficou sabendo que estava em uma lista gerada pelo ChatGPT apontando juristas que assediaram sexualmente alguém. Além de inserir o nome dele na lista, criada como experimento por um colega do professor, a inteligência artificial do chatbot detalhou como esse assédio aconteceu, citando até mesmo uma reportagem do Washington Post. Acontece que essa tal reportagem não existe. O próprio jornal confirmou que não existe. E pior ainda, os detalhes informados sobre o tal assédio são falsos. Fora que Shirley nunca foi acusado de ter assediado alguém. Tudo fica ainda mais complicado pelo seguinte: a versão do ChatGPT usada no experimento que gerou a lista era a GPT 3.5. Mas, conforme apontou o professor em um artigo que ele escreveu sobre essa situação, o Bing da Microsoft, alimentado por GPT-4, repetiu as falsas alegações sobre ele. No artigo, Shirley destaca ter sido vítima de difamação do ChatGPT e descreve como ele entende o quanto isso é prejudicial de uma forma geral. O jurista alertou ainda sobre a rápida expansão da inteligência artificial, citando a carta aberta publicada por lideranças globais e pesquisadores de tecnologia para uma pausa nesses trabalhos. Os perigos do mau uso da inteligência artificial, inclusive para fins políticos, também foram reforçados no artigo do professor. No site olhardigital.com.br, esse caso está bem detalhado, com uma matéria especial trazendo ainda como foi feito o experimento que gerou a lista, o que vem sendo debatido sobre os riscos no avançado desenvolvimento da inteligência artificial e muito mais. Acesse e confira. E como hoje é quinta-feira, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E nós já estamos aqui com ele ao vivo, Leandro Alvarenga. Bem-vindo novamente, Leandro. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro, vamos falar um pouquinho sobre essa reportagem que a gente acabou de acompanhar aqui no Olhar Digital News. Temos visto casos como esse, em que a inteligência artificial está inventando histórias fictícias, né, e que pode comprometer pessoas inocentes. E aqui no Brasil, Leandro, a nossa lei já está preparada para casos assim? Ou quais são os passos que a legislação deve tomar para até evitar esse tipo de acontecimento, não é? Bom, Marisa, inicialmente é importante falar que o Brasil não tem uma lei sobre inteligência artificial. Está tendo uma discussão no Congresso bem acirrada. Inclusive, o ano passado tentaram aprovar uma lei assim, de maneira assodada que ia prejudicar o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Muitos juristas, e eu faço parte deles, fizemos uma força para que evitasse que essa aprovação seguisse dessa forma, porque estava muito ruim o texto, e para que fosse discutido melhor os pontos. Mas, de qualquer maneira, Marisa, nós temos outras legislações que facilitam e ajudam a compreensão desses casos. Por exemplo, nos casos de injúria, calúnia e difamação, como foi o caso do professor, existe a legislação penal no Brasil que pode nos ajudar a auxiliar na penalização. Primeira coisa que precisa se entender, para haver calúnia, injúria e difamação, tem que haver dolo, seja os dois tipos de dolo que tem. E no caso de uma inteligência artificial, só pode ter dolo em duas situações. A primeira, quando um usuário que alimenta a plataforma, porque ela vai aprendendo com o contato com a rede, com os usuários, ela
ele alimenta a plataforma de maneira errada. Ele induz a plataforma a propagar fake news ou dar uma qualificação de um crime que não aconteceu. Ou, quando eu falo usuário, pode ser um usuário, pessoa física que está lá digitando e interagindo com a plataforma, ou um site que fez uma publicação falsa, e aí o chat foi lá e pegou aquela informação. Então, o usuário ou a fonte pode ser responsabilizada. Também quem pode ser responsabilizado é o desenvolvedor. O desenvolvedor, se ele fizer um desenvolvimento que direcione ao chat para que ele faça uma inteligência artificial direcionada para um racismo, para um cometimento de crime, ele também pode ser responsabilizado. Agora, tirando essas duas hipóteses, eu não vejo como haver no Brasil uma responsabilização penal se a inteligência artificial criar uma situação fictícia. Mas isso não quer dizer que não há responsabilização, Marisa. Não havendo crime, mas há responsabilização civil. E, sem sombra de dúvidas, a empresa detentora daquela inteligência, ela é responsável pela injúria. Não vai responder penalmente, mas vai ter que pagar as indenizações e os prejuízos causados para as pessoas. Não, por isso que uma nova legislação ela é importante para que albergue esses quadros e a responsabilização até penal dessas empresas e dos desenvolvedores. Porque, sem sombra de dúvidas, Marisa, você desenvolveu a inteligência artificial, você tem a obrigação de fiscalizar e acompanhar o direcionamento para onde ela está indo. Tá certo. Agora é um tema bastante complexo, não, Leandro? Porque estamos falando ali de uma inteligência artificial que responde baseado em informações que ele busca, sabe-se lá onde, né? Quais são as fontes, então ele fica um processo bem mais complexo, né? Agora, aproveitando e perguntando, é possível que o chat GPT, como ele está hoje, é possível que ele já esteja violando a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo? Não só é possível, Marisa, mas eu constatei hoje que ele está violando a Lei Geral de Proteção de Dados em muitos aspectos. Eu vou citar um caso, eu brinquei até com o pessoal da produção, eu fui mandado embora, viu? Eu quase passei no RH. Eu perguntei para o chat quem era o colunista do Olhar Digital, né, da nossa coluna do Seu Direito Digital, ele citou 2 pessoas que eu nunca vi na vida, eu perguntei para a equipe, ninguém conhece, né? E eu estou aqui na coluna desde o começo que ela foi criada. Então ele deu uma informação errada, ele deu uma qualificação errada para uma pessoa, né? Isso já é um descumprimento da lei, porque ele está dando informação inverídica, né? Ele está atribuindo uma situação para uma pessoa que não é verdadeira. Posso citar uma outra pessoa que era muito próxima a mim, eu questionei sobre a história, uma pessoa pública, por isso eu não vou dizer o nome, e ele deu uma qualificação que essa pessoa era empresário e engenheiro. Ela nem é empresária e nem é engenheira. Ou seja, ele está fazendo atribuições equivocadas e quando você pergunta a fonte, como eu perguntei, por exemplo, do Olhar Digital, ele não me trouxe a fonte. E aí eu mesmo fiz a correção, falei, olha, você está falando com um colunista, é o Leandro, está aqui, ele pediu desculpas, né? E aí eu fui fazer uma série de outras perguntas, eu fui brincando ali com o chat e perguntando sobre por exemplo, a LGPD. Então, no primeiro momento, eu perguntei para ele, quais as hipóteses legais que você usa para coletar os dados, né? Daí ele falou, eu não coleto dado de nenhum usuário. Eu falei, não, como é que você faz login e senha se você não coleta dado? Ah, não, eu coleto esses dados para fazer a autenticação. Eu falei, então você coleta dado. Então, se você coleta dados, você faz tratamento de dados. Qual é a hipótese legal para tratamento de dados? Aí ele me deu 6 hipóteses legais. Para testar, eu peguei uma só, o legítimo interesse. Falei, olha, chat, tudo bem, você falou que você faz baseado no legítimo interesse. Quais são as hipóteses e finalidades do legítimo interesse para você fazer o tratamento de dados? Aí ele falou, não, desculpa, a resposta anterior estava errada. Eu não faço por legítimo interesse, eu só faço com consentimento. Aí eu perguntei, e ele falou, eu não compartilho seu dado com terceiro. Eu falei, legal. Então como é que eu faço para me tirar o consentimento de compartilhar dados com terceiro? Aí ele me deu uma lista de o que eu tinha que fazer. Aí eu perguntei para ele, mas você não acabou de falar para mim que você não compartilha com terceiro? Como é que você me dá uma teoria para me tirar o consentimento de terceiro se você não compartilha com terceiro? Né? Então, assim, a gente está vendo que ele está aprendendo e está aprendendo errado. Né? Então tem que tomar muito cuidado, até porque esse tipo de programação, Marisa, eu entendo que não é só um aprendizado. Ele é um direcionamento da própria empresa. Porque eu perguntei algumas coisas sobre responsabilização para o ChatGPT, baseado, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. E ele falou que ele não tinha responsabilidade nenhuma. Aí eu perguntei para ele, olha, mas você não é um fornecedor? Se você é um fornecedor igual ao artigo 3º, você tem responsabilidade, ainda que o produto seja gratuito. Ele, desculpa, é verdade, eu sou um fornecedor e tenho responsabilidade. Então, assim, ele vai mudando as respostas conforme a interação da pessoa. E ali eu percebi que há uma certa malícia, que não é, para um leigo, talvez, ele falaria uma situação inverídica. Né? Então, tem que tomar muito cuidado.
as ferramentas, elas podem sim fazer atribuições equivocadas. Eu peguei um caso que nós testamos no escritório para fazer uma petição. Ele inventou um julgado do Tribunal Superior, aquele julgado não existe, né? Até links de sites que nós pedimos de recomendação estavam inverídicos, até não tinha atribuição da pessoa que era ao autor de um suposto texto e o link, né? Então, assim, ela está aprendendo, a gente sabe que tem uma evolução, tem que se tomar cuidado, os desenvolvedores, eles têm responsabilidade pessoal, né, nesse aspecto, porque ele direciona, a empresa tem responsabilidade civil e administrativa, com descumprindo a LGPD, por exemplo, e trazendo danos para a sociedade. Eu acho que essa nomenclatura de colocar um cargo diferente, no primeiro momento não me pareceu que trazer um dano, mas pode vir uma situação mais grave que traga um dano, ela pode ser punida aí tanto pela OpenAI, a dona do ChatGPT, ela pode ser punida ali tanto pela NPD, quanto eventual punição pela justiça em ações individuais e indenização por danos morais se a pessoa se sentir lesada, Marisa. Tá certo. Bom, eu fiquei aqui, enquanto você estava contando a história, eu fiquei imaginando lá o robozinho com a fumacinha saindo da cabeça, e agora? Ele toma uma situação. Mas foi tão engraçado. Sensação. Eu estava com a minha equipe e teve umas 2 perguntas que ele travou e ele não conseguiu responder. Ele começou a responder e travava, assim. Sim. A fumacinha devia estar saindo da cabecinha do robô ali. Não, mas a gente entende. É claro que a gente estava fazendo um teste ali, né? Para testar até onde a inteligência artificial ia, mas que faz parte do nosso trabalho, estudar essas coisas. Mas é bem curioso. E aí deu para perceber que quando a gente faz uma pergunta mencionando o chat GPT, ele faz uma pergunta, traz uma resposta na defensiva. Quando você pergunta para ele, não falando do chat GPT, mas falando dos boots de inteligência artificial, a resposta é completamente diferente. Ele traz a questão de responsabilidade geral, foi uma resposta mais assertiva. Então deu para perceber muito claramente que o chat GPT estava se autoprotegendo. Tá? E só quando eu questionava ele mais incisivamente é que ele voltava atrás da resposta, pedia desculpas, né? E se o chat GPT estiver vendo, ele quiser ver a conversa, está lá, está no meu usuário. Tem vários pedidos de desculpa dele voltando atrás da resposta. Pois é. Dá para usar, na verdade, a gente imagina que é um começo, não é? E que não dá para assumir que tudo que é ali, que ele responde, seja verdade. É uma base para que você possa ali criar um fundamento, talvez, um questionamento, mas não dá para assumir que é verdade, né? O ChatGPT responde, você já divulga dizendo que é verdade. E a gente né? nem espera que seja verdade, né, Marisa? Assim, eles colocam lá, eles são muito transparentes nesse aspecto, que ele está aprendendo e que eles podem cometer erros, e ali a gente tem que contribuir para que ele possa melhorar, né? Só que aí, assim, do mesmo jeito que nós aqui, usuários, estamos testando e tentando melhorar ele, os desenvolvedores têm que estar atentos para que esses erros não causem problemas para as pessoas fora, né? Então, assim, tudo bem, o colunista do Diário Digital foi errado ali, tudo, sabe, é uma coisa mínima. Agora, você atribuir um crime a uma pessoa. Sim, pois é bem complicado. E depois, hoje eu fiz o mesmo teste que foi feito nos Estados Unidos e o ChatGPT não me deu lista nenhuma. Tá? Ele falava que ele não poderia dar listas, porque isso não haveria segurança ali, que aquelas pessoas estão condenadas devido ao número de recursos que existem na justiça brasileira. E ele deu uma resposta no Somebody Love ali e não me deu a resposta quando eu pedi, por exemplo, a lista, me passe a lista dos juristas que foram condenados por corrupção. Né? Ele não me deu a resposta, ele saiu uma tangente, que eu achei inteligente. Eu acho que é melhor fazer isso do que você correr um risco de fazer uma acusação indevida, e eu acredito que isso foi uma inteligência baseada no caso do professor e também do prefeito lá da Austrália, que foi divulgado no Diário Digital, também está lá no nosso site, que notificou o ChatGPT para que ele corrija a informação, senão ele vai entrar com uma ação de difamação na Austrália. Pois é, vamos acompanhando, né, pessoal? Tudo bastante novo, enfim, temos que acompanhar muito de perto, né, Leandro? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Sobre o caso que aconteceu em Blumenau, aquela tragédia, mais uma vez, uma escola, um ataque a crianças, inclusive 4 crianças morreram. Vamos voltar naquele assunto sobre redes sociais, porque a Polícia Civil, ela está investigando as redes sociais do responsável pelo crime. As redes sociais são isentas de culpabilidade, até por mostrar conteúdos que possam estimular esse tipo de ação violenta, Leandro? Vamos retomar esse assunto. Vamos lá. Então, primeiro, queria deixar aqui minha solidariedade às vítimas, a nossa equipe aqui do Diário Digital deixa as orações e que os pais e as famílias consigam ali se recuperar. Mas vamos lembrar que nós falamos disso nos últimos dias, inclusive nos Estados Unidos tem 2 processos que falam exatamente da responsabilização
de famílias de vítimas, né, sobre a ação dessas redes sociais. E aí nossa legislação brasileira ela é muito boa nesse aspecto e pode sim resolver essa questão. Num primeiro momento, nós temos a situação do Marco Civil da Internet, onde está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal qual é o limite da responsabilidade. Por quê? Porque o Marco Civil da Internet ele coloca, Marisa, que as redes sociais só têm responsabilidade em duas situações, né? Quando ela é notificada de um problema e não toma providência, ou quando ela recebe uma ordem judicial e não a cumpre, né? Então ela isenta a rede social de certa maneira, e a jurisprudência tem agido nesse sentido, porque a rede social ela não pode ser um fiscal da sociedade. Eu acho que essa decisão nesta linha está correta, né? E aí ela não tem responsabilidade. Porém, Marisa, nós temos algumas situações que são bem específicas. Em casos onde haja um indício de violência, crimes, a própria rede social em sua política ela fala que ela tem que combater. Então, se ela é ineficiente nesse combate, eu acredito que ela pode sim ser responsabilizada, ainda que não seja notificada. E aí, é aí que nós temos que esperar se o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar nesse. Eu acredito que o Marco Civil da Internet, ele não traz uma isenção total, não deveria trazer essa isenção. E um segundo ponto, que é um dos casos dos Estados Unidos. Imagina se a rede social, ela, pelos seus algoritmos, ela impulsiona uma propaganda ou uma notícia que é criminosa, né? Olha, se ela impulsionou, ela tem que responder, independente se é de terceiro, porque houve uma falha na inteligência artificial que permitiu que aquele crime se propagasse mais. Então nós temos aí duas questões muito sérias, né? Primeiro, quando que nós vamos saber por que ela detectou ou não detectou uma informação? Precisaria de uma perícia judicial ali para verificar se houve ou não a detecção daquela informação. Porque se ela detectou e não fez nada, ela é responsável, né? E o segundo ponto é, se ela impulsionou, ela é responsável sem sombra de dúvidas, Marisa. Então, assim, a responsabilidade da rede hoje ela é mais complicada pelas disposições dos tribunais. Eu acredito que vai mudar o entendimento agora, como nós já falamos, aí vai vir um entendimento mais conservador no sentido de, olha, trazer mais responsabilidades para as redes. Agora, como eu já falei nos outros programas, me preocupa como vai vir essa responsabilização, tanto judicial quanto no projeto de lei de fake news, que vai tratar sobre esse assunto, para que não haja aí uma retirada de direitos das pessoas, o direito de liberdade de expressão. Crime tem que ser combatido, liberdade de expressão não. Você tem direito de dizer que o governante é ruim, que o deputado não trabalha, que o juiz errou, que o seu colunista falou besteira, né, me colocando ali. Você tem direito de criticar qualquer pessoa, que a crítica faz parte da sociedade, Marisa. Tá certo, mais uma grande participação do Leandro Alvarenga. Leandro, muitíssimo obrigada por mais essa participação. E hoje é quinta-feira, amanhã é o feriado, Sexta-feira Santa. Aproveite o feriado da Sexta Santa e feliz Páscoa para você também, para sua família, viu? Obrigado, Marisa. Uma feliz Páscoa para você, uma feliz Páscoa para todo mundo de casa. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, como vocês já sabem, pessoal, Leandro Alvarenga está sempre com a gente aqui às quintas-feiras respondendo as dúvidas que vocês podem e devem nos enviar pelas redes sociais do Olhar Digital. Mandem as suas dúvidas pela hashtag Seu Direito Digital e na próxima quinta-feira, Leandro Alvarenga retorna para responder mais algumas dúvidas que vocês tenham.